Bom dia, meus amores! Hoje vamos dar continuidade então à apostila, página 44, tá? Acho que a gente hoje consegue finalizar essa unidade, certo? Então, olha lá, página 44 nós temos a competência leitora, tá? Essa parte da apostila, ela trata-se de como você interpretar corretamente um texto, né? Então, ele sempre traz aqui um textinho com uma questão de interpretação e essas respostas comentadas aqui logo abaixo para vocês entenderem o porquê que foi assinalada aquela ou aquela outra questão, certo? Então, o texto é a chuva. A chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva molhou os transeuntes, a chuva encharcou as praças, a chuva enferrujou as máquinas, a chuva enfureceu as marés, a chuva e seu cheiro de terra, a chuva com sua cabeleira, a chuva esburacou as pedras, a chuva alagou a favela, a chuva de canivetes, a chuva enxugou a sede, a chuva anoiteceu de tarde, a chuva e seu brilho prateado, a chuva de retas paralelas sobre a terra curva, a chuva destroçou os guarda-chuvas, a chuva durou muitos dias, a chuva apagou o incêndio, a chuva caiu, a chuva derramou-se, a chuva murmurou meu nome, a chuva ligou o para-brisas, a chuva acendeu os faróis, a chuva tocou a sirene, a chuva com sua crina, a chuva encheu a piscina, a chuva com as gotas grossas, a chuva de pingos pretos, a chuva açoitando as plantas, a chuva senhora da lama, a chuva sem pena, a chuva apenas, a chuva empenou os móveis, a chuva amarelou os livros, a chuva corroeu as cercas, a chuva e seu baque seco, a chuva e seu ruído de vidro, a chuva inchou o brejo, a chuva pingou pelo teto, a chuva multiplicando insetos, a chuva sobre os varais, a chuva derrubando raios, a chuva acabou a luz, a chuva molhou os cigarros, a chuva mijou no telhado, a chuva regou o gramado, a chuva arrepiou os poros, a chuva fez muitas poças, a chuva secou o sol. Todas as frases do texto começam com a chuva. Este recurso é utilizado para provocar a percepção do ritmo e da sonoridade, provocar uma sensação de relaxamento nos sentidos, reproduzir exatamente os sons repetitivos da chuva ou sugerir a intensidade e a continuidade da chuva. E aí, qual alternativa vocês assinalariam? Vamos ler a explicação que eles dão aqui. O sentido do texto não está restrito apenas ao que é dito no texto. A maneira como é dito também é significativa. Nesse texto, a repetição de a chuva no início de todas as frases certamente foi intencional. E a questão explora justamente essa percepção por parte do leitor e o efeito de sentido resultante. O fato de as frases iniciarem com a chuva chama atenção para o ritmo e a sonoridade do texto, mas esse não é o objetivo de tal repetição, assim como não é o objetivo provocar a sensação de relaxamento, porque não está tendo, você repetir várias vezes a palavra chuva, não está dando o barulho da chuva, né? Então não está dando sensação de relaxamento. Não se pode dizer que há uma reprodução exata dos sons da chuva, porém essa repetição sugere a intensidade. A chuva derruba pontes, transborda rios, destroça guarda-chuvas, açoita as plantas. E continuidade exatamente pela repetição do sujeito, a chuva, do princípio ao fim do texto. Portanto, a resposta certa é D. Certo? Então, esse tipo de texto, ele cai muito em testes de vestibular, de Enem, de concursos em geral, né?
E vocês têm que estar muito atentos para ver qual é a alternativa correta, né? Enfim, essa é a alternativa correta. Bom, nós vamos hoje para a prática de escrita, tá? Então, vocês terão que elaborar uma notícia com foto e legenda, tá? Exatamente segundo essa proposta aqui, ó. Então, vocês têm a proposta aqui, um modelinho, tá? Então, vocês têm uma imagem, certo? E vocês têm um textinho, tá? Então, é exatamente dessa maneira que vocês vão fazer a notícia de vocês, certo? Então, vamos ver, ó. Escreva uma notícia que deverá ser publicada em um jornal local. Nós não vamos publicar, tá? Vocês vão publicar para mim exclusivamente no meu WhatsApp. Sobre um evento ocorrido em sua comunidade escolar que envolveu vários participantes discutindo estratégias para se combater o bullying. Então, você vai noticiar um evento que aconteceu na comunidade escolar, tá? Envolvendo vários grupos, tá? Vários participantes discutindo estratégias para combater o bullying, certo? Então, essa é a notícia, ok? Outras informações sobre a proposta. Você vai ter que pôr um título, né? Toda notícia ela tem um título, tá? E o texto terá que ter entre 17 e 25 linhas, tá? Então aqui, ó, é como se fosse o cartazinho, tá? Então esse aqui é como se fosse o título da notícia. E aí vocês vão ter a notícia aqui ao lado. E a notícia vai ter que ter de 17 a 25 linhas, tá? Até aqui entenderam? Muito bem. Essa preparação aqui eu vou só comentar com vocês, tá? Se vocês quiserem aí anotar alguma coisa para depois não esquecer. O gênero proposto é notícia, tá? Qual é o objetivo, gente? O objetivo é informar sobre a realização de um evento na escola, tá? Esse evento aconteceu? Não. Certo? Não aconteceu o evento, mas a gente vai supor, numa hipótese, que esse evento tenha acontecido, tá? Você deve apresentar sua opinião sobre o tema? Não, tá? É uma notícia. Notícia não se expõe à opinião do repórter, né? Da pessoa que está dando a notícia. Não tem opinião. É um texto que se caracteriza pela objetividade. Você simplesmente vai relatar o fato, né? O texto deverá ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Terceira pessoa. Você não vai escrever eu, né? Vai ser sempre em terceira pessoa. Fizeram, aconteceu, tá? Então, nunca eu. Qual é o número de linhas? 17 a 25, tá? Em que variedade linguística o texto deve ser escrito, gente? Na língua padrão, nas normas corretas da linguagem padrão, tá? Então, não vai ter uso de gíria, não vai ter uso de né, não vai ter uso de pra, certo? Então, é linguagem padrão, linguagem formal, tá? Na situação hipotética, tá, da proposta, comenta-se a participação de especialistas discutindo bullying escolar e estratégias para combatê-lo. Então, como é uma situação hipotética, né, já desde o começo, não ocorreu esse evento na escola, não teve palestra sobre bullying, não teve vários participantes envolvidos, mas a gente pode imaginar que isso aconteceu, tá? Então, o que vocês fariam se vocês tivessem, se fosse pedido a vocês para vocês criarem estratégias para combater o bullying? Então, vocês vão noticiar o que vocês fariam, né? Olha, a escola Nossa Senhora da Abadia teve uma iniciativa
muito criativa com os alunos de 6º a 9º ano, pois eles criaram projetos contra o bullying, em que trouxeram especialistas, né, pedagogos, psicólogos e educadores em geral para fazer palestras para os alunos, para que não utilizem essa prática dentro da escola e de sua comunidade. Então é você relatar o que pode ter acontecido, tá? De eventos dentro da escola. Não é você fazer uma propaganda contra o bullying, tá? Vejam bem, não confundam. Não é fazer uma propaganda contra o bullying, é você fazer uma notícia relatando um evento que possa ter acontecido na escola para combater o bullying, estratégias que a escola fez para combater o bullying, entenderam? Então aí você imagine aí na sua cabeça o que a escola pode ter criado, o que os alunos podem ter criado, e aí você vai montar a sua notícia, certo? Aí o que vai fazer parte dessas informações? O que aconteceu? Teve palestras, teve mini cursos, as crianças fizeram cartazes, né? Então o que aconteceu? Quando aconteceu? Então vocês podem pôr uma data, né? De que foi na semana tal, de tal dia a tal dia. Então vocês têm que colocar quando aconteceu, onde aconteceu, nas dependências da escola, fomos até a praça. Aí vocês podem usar da criatividade de vocês. Com quem? E aí vocês podem colocar, se vocês não querem inventar nomes de pessoas, vocês coloquem assim, profissionais da saúde, psicólogos, pedagogos, educadores, certo? Então você usa assim nomes das profissões que participaram do evento, tá? Então é isso. Daí aqui tem a estrutura da notícia, né? Aqui na produção, página 46, o ponto 3, tá? A estrutura da notícia, né? Formam o lead, as informações, né? Que é quem, o que, quando e onde. Então é o primeiro parágrafo ali. Tá? As informações de como, para que e por que aconteceu formam o corpo da notícia, certo? E é isso. Então, crie um título adequado para a notícia, tá? Então, essa notícia vocês vão ter que vão ter que criar uma imagem, tá? Essa imagem, óbvio, é relacionada ao bullying, né? Contra o bullying, pode ser de vocês com alguma, né, de alunos em geral, não precisa ser de vocês, óbvio, como se os alunos estivessem numa palestra, né, desses eventos que a escola fez, tá? Isso tudo é fictício, tá, gente? É uma notícia fictícia, que isso não aconteceu, mas que vocês estão noticiando, porque o tema é notícia, então eu quero que vocês criem uma notícia, tá? Vocês vão fazer isso, certo? E vão trazer para mim aqui na escola, porque eu preciso pegar, manusear e ler essa notícia, não tem como eu ler isso no WhatsApp, tá? Então vocês podem fazer, por exemplo, a imagem, se você conseguir fazer num papel sulfite, ok, né? E colocar a imagem do lado, né? Por exemplo aqui, ó, papel sulfite. Tá? Você colocar a imagem do lado e a notícia aqui, né? Ok, ótimo, tá? Se você preferir uma imagem, se a sua imagem é grande, então a imagem numa folha, a notícia na outra, também pode ser, tá? Não tem problema, certo? Desde que vocês façam, meus queridos, desde que vocês produzam, desde que vocês escrevam, tá? A prof vai ficar muito satisfeita. Tá certo? Então, assim, parte da produção textual é isso. Aqui na prática de oralidade, nós não trabalharemos, tá? Página 47, não faremos, tá? Porque é notícia de TV, a gente não vai trabalhar com isso, tá? Vamos fazer aqui a página 48 para nós encerrarmos a aula, que é o Organize Suas Ideias, que é um resuminho
dos conteúdos que foram trabalhados até aqui, tá? E é isso, hora de estudo também vai ficar de tarefa. Classifique as vozes verbais em voz ativa ou passiva. Ó, o imigrante salvou o menino, voz ativa, né? O imigrante salvou o menino, voz ativa. O menino foi salvo pelo imigrante, voz passiva. O jornal publicará a notícia, voz ativa. A notícia será publicada pelo jornal, voz passiva. O trabalho seria feito pelos operários, voz passiva. Os operários fariam o trabalho, voz ativa. Esse é um exercício bem legal de prova, né? Mas é isso, né? 2. Identifique se as frases a seguir estão na voz passiva analítica, que é quando eu tenho o verbo auxiliar e o verbo no particípio, ou na sintética, que é quando eu tenho o verbo na terceira pessoa e a partícula passivadora ser. Um policial foi chamado. 1. Analítica. Chamou-se um policial. 2. Né? Sintética. Os canudos de plásticos foram proibidos. 1. Proibiram-se os canudos de plástico. 2. Certo? Então, bem entendido aí? Analítica, sintética. 3. Complete a lacuna da frase. A voz passiva pode ser formada somente com verbos transitivos diretos. Por quê? Porque tem que ter o objeto direto, sem preposição, tá? Com verbo intransitivo e transitivo indireto não se faz voz passiva. Circule as orações, o agente da passiva. O agente da passiva é por quem que realizou a ação. Então, o conteúdo foi ensinado pelo professor. Qual é o agente da passiva? Pelo professor. O carro será consertado pelo mecânico. Quem é o agente? Pelo mecânico. Um carro foi comprado por Marta. Por Marta, tá? Copie uma manchete jornalística que apresente agente da passiva e destaque esse termo. Aqui, gente, se vocês encontrarem uma manchete, tá? Numa revista, num jornal, na internet, copiem aqui e destaquem o agente da passiva, que é esse, pelo, por exemplo. O ladrão foi pego pela polícia sábado à tarde. Tá? Ou criem uma frase, tá? Se você não tiver tempo, não olhar, procurar uma... Cria aqui uma frase que tenha o agente da passiva, já vai estar ótimo, tá? E mandem para mim a fotinho, tá bom? Aqui, ó, as questões da página 49 e 50, gente, vocês façam de tarefinha, tá? Que a gente confere na próxima aula, tá? É um textinho aqui, ó, sobre cuidado com as dietas alternativas. Aí vocês têm algumas questões para responder sobre o texto e depois também vocês têm algumas questões aí sobre o assunto de voz passiva, de... Oh, meu Deus... formas nominais, né? Para vocês classificarem, colocar o verbo numa forma nominal. Então, é importante que vocês façam aí para ver se vocês entenderam mesmo esse assunto, tá? Então, página 49 e 50, tarefinha, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Obrigada por assistirem a minha aula até o final. Um beijo e até a próxima.